Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Neste case, vamos mostrar mais uma etapa do circuito brasileiro do Campeonato Mundial de Microsoft Excel 2024. Essa daqui foi a prova das quartas de finais. Confesso que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz, se não a mais difícil. E o título dela são Escolhas Estratégicas, e nunca um título fez tanto sentido, porque acredito eu que a ideia do Clisma era que não dava realmente para fazer essa prova em 30 minutos, que é o tempo que nós tínhamos. Então, vou ler um pouco da descrição aqui que fala exatamente sobre essa questão de escolher estrategicamente quais questões você irá fazer, tá? Então, vou dar um play aqui. Instruções. Nesta rodada não haverá questões bônus. Ao invés disso, encontraremos 7 níveis como de costume, sendo que o primeiro vale 50 pontos e os outros 6 níveis valerão 200 pontos cada, totalizando 1.250. Cada um dos 7 níveis é baseado em um desafio de edições anteriores do Campeonato Mundial de Microsoft Excel e foram sugeridos por participantes do cenário competitivo de Excel. Além de cada um dos níveis irá testar sua habilidade específica. Então, tem o nível, desafio base, habilidade e pontuação. Então, Sommelier, nível 1, classificação. O Fantasy Excel, manipulação. The Electrons Aircoming, formatação. The Social Network, agrupamentos. Lana Banana, deslocamento. DC Battle, combinações. E Passing Notes, ciclos, tá? Talvez não dê tempo de concluir todas as questões. Portanto, privilegie seus pontos fortes. Faça suas escolhas estratégicas e busque a melhor pontuação dentro dos 30 minutos que já está contando. Confesso que aqui eu comecei pela primeira mesmo assim, eu não fui pela minha mais forte, não consegui fazer a primeira e aí sim eu comecei a pular. Mas aqui a gente vai por partes, tá? Então, como de praxe, o que eu sempre faço? Eu vou copiar o case, vou selecionar todas as imagens com Ctrl Shift A e vou deletar. Vou deletar também até aqui a questão e vou deletar tudo que está para baixo. Ok, deleta aqui também, perfeito. Aqui eu zero o exemplo 1, isso aqui não nos importa, isso aqui também não, e o que eu quero é somente a primeira resposta aqui. Ok, então o que efetivamente importa é isso daqui. Quem tem toque com formatação. Vamos lá. Então, vamos trazer essa resposta aqui. PROC-X, procura o exemplo 1 dentro do case, coluna B, para trazer a coluna E. Bom de deixar a estrutura é, quando eu copiar a fórmula para cá, está trazendo da coluna G, esqueci de fixar, tanto o A4 como o B. 64, ok, esse é o resultado esperado. Então, esse case diz, para este nível temos a planilha N1 Sommelier. Aí teremos uma lista de vinhos e seus 5 atributos, acidez, álcool, corpo, doçura e taninos. Embora cada vinho possua valores diferentes para cada atributo, estaremos interessados na média desses atributos. Nosso objetivo é encontrar qual vinho possui a média de atributos mais próxima da média solicitada. Somente há uma resposta válida para cada média. Tá, então, se ele é 64, ele quer saber qual que é o mais aproximado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média dos atributos. Vou dar um nome aqui de underline vinhos. Vou dar o nome aqui de underline média. Então, aqui eu vou simplesmente fazer
empilhar horizontalmente underline vinhos com underline média. Vou classificar pela segunda, ok. E aí, na verdade, aqui que eu vou fazer? A média, eu vou calcular a diferença. Qual que é a diferença da média para o 64? E vou trazer isso em ABS. Ou seja, eu quero saber isso absoluto. Ok. Então, com base nessa informação, vamos adicionar mais um aqui. Igual esse aqui. É o mais próximo, que vai ser sempre o menor que ele vai estar classificando. Vem aqui, dados, tabela de dados, com base nisso, exemplo 1. Então, eu simplesmente calculei a diferença do 64 para todos os valores em ABS para trazer absoluto e classifiquei pelo menor número. O menor número, com certeza, vai ser o mais próximo. Então, vemos aqui, deu certinho. Exemplo 2. Passo para cá. Exemplo 2. O case 2 vai até a questão 30. Então, vou ter que refazer essa tabela de dados. Aqui começa no 11, igual esse mais 1. Vamos até o 30. Ok, Ctrl T. Tabela de dados, vou deixar ela pronta aqui. A diferença é que aqui agora é o exemplo 2. Já veio algumas informações. Vamos para a questão 2. Para este nível, utilizaremos a consulta N2 Player. Nesta planilha temos uma tabela com o nome e o número dos participantes, assim como as suas pontuações ao longo de 16 semanas. A pontuação da semana é formada pela soma de 3 partes. Então, se fosse 5, 6, 3, 9 e 8, significa que é 5, 6, 3, 9 e 8, restando 652. Beleza. Primeiro, devemos somar a pontuação total do participante ao longo das semanas apresentadas. Depois, a do participante 2. Qual a diferença absoluta entre os totais? Então, tem o participante 1 e 2 e tem os semanas. Então, eu vou simplesmente copiar isso daqui, colar e aqui, ok. No exemplo que ele dá, ele fala que temos que analisar a semana 12 e 13. Só que aqui ele pede semana 11 e 14, ou seja, ele quer saber entre esses dois totais ao longo das semanas apresentadas, ou seja, ele quer saber só o que está dentro deste cara. Então, primeiro passo, igual, dividir texto. Então, vou pegar esse texto aqui, ponto e vírgula, e vou dividi-lo por ponto e vírgula. Então, tem a semana 11 e 14. Ok. E eu tenho que buscar aqui dentro. Então, eu tenho participantes, tenho valores. Ok. Participantes. Aqui eu vou chamar de fantasy. E aqui eu vou chamar de semanas. Ok. Então tá. Então a primeira coisa que eu preciso vou fazer uma sequência. Vou fazer semana, espaço concatenar com sequência. E eu quero uma sequência que me traga esse menos esse. Só que isso aqui pode ser maior. Eu posso ter períodos maiores aqui.
Tá. Sequência do máximo menos o mínimo disso aqui. Começando desse mais um. Então ele 12, 13, beleza. Máximo menos mínimo menos um. Então semana 12 e 13, ok. Então eu preciso saber quais são os estados para cada uma desses caras com isso aqui. Semana 12 e semana 13, ok. Igual, eu vou procurar índice, onde eu gostaria de saber, dentro do Fantasy, um Corresp desse participante dentro de participantes, para trazer exato, e um Corresp para buscar as 2 semanas dentro de semanas exato também. Tá aqui os valores respectivos. Vou aplicar a mesma regra, vou fixar as semanas, para trazer então o do participante 2. Perfeito. Agora então, o que eu preciso fazer é igual unir texto, meu delimitador será o hífen verdadeiro, e eu quero pegar tanto este ponto e vírgula quanto este. Agora eu vou dividir o texto pelo delimitador aqui e vou somar. Minto. Eu tenho que fazer primeiro um, faço a soma, está aqui. Agora eu vou fazer do outro, ok, igual a ABS, esse menos esse, 504 bateu. Copia, vem cá e cola. Perfeito. Nível 3, vamos lá. Então, 3 começa a partir do 31, ok. Tira isso daqui. Ele diz: nesse nível, devemos descobrir o resultado das eleições de 5 partidos. Cada um deles irá aparecer múltiplas vezes nas questões abaixo e estão apresentados pelas formatações ao lado. Em cada um dos 100 turnos apresentados para um partido, foi vencedor e está representado pela sua formação. O partido vencedor das eleições é aquele que teve maior número de vitórias consecutivas dentro dos 100 turnos. Então você deverá apresentar a sigla do partido vencedor. Ok, então, primeiro passo é, vamos pegar aqui esse intervalo que eu... Opa! Vou pegar aqui. E para facilitar, eu vou chamar de underline turnos. O turno, ok. Ctrl U, pincel de formatação, escolhe esta formatação aqui, troca pela letra A. Pode substituir tudo, vai demorar bastante, devia ter selecionado só o turno. Ok, feito. Agora pega essa formatação e seleciona AV, só que eu vou pegar underline turno, o que fica muito mais fácil. Pegar essa formatação aqui, coloca R, underline turno,
Faço a substituição. Agora, pincel. Este cara aqui é LA. Underline turno. E também vamos pegar por último esta formatação que é o P. Vamos aplicar aqui no underline turno. Ok. Então ele fala que teve maior sequência. Então no exemplo 3 eu tenho R89. Aqui eu vou precisar fazer esse mesmo exemplo. Ele vai de G até DB. Então, se eu pegar de G até DB, eu tenho todos transpor isso daqui desta maneira. Agora eu preciso ver a sequência. Então, a sequência, eu posso fazer um scan, começa vazio deste cara. Tá, faço uma lambda com xy e determino o seguinte: y é igual se y for igual a desloc a partir de x, a partir de y, ponto e vírgula, 0 linhas, menos uma linha e 0 colunas. Então, se isso for verdade, você vai fazer x mais 1, se não, 0. Faltou um parêntese. Só que aqui começa em 0. Então, toda vez que for sequência, beleza. Igual... Ver aqui. Proc_x procura o máximo daqui para aqui mesmo, para retornar este aqui. Fechar parêntese. Então, é o R, beleza. E agora eu preciso saber o seguinte, esse mesmo máximo igual corresp. Procuro o máximo aqui dentro para trazer exato. 89. Igual este concatenar com traço concatenar com este. Então, eu estou trazendo o máximo para cada um deles. Você deverá apresentar. Ok. Beleza. Nível 4. Vou apagar aqui por enquanto. Exemplo 4 começa no 51. Ok. Para esse nível, deve ser consultada a planilha N4 de Social Network. A planilha de apoio mostra a relação fictícia entre os nossos participantes nas mídias sociais. Nosso objetivo será encontrar o tamanho da segunda camada da rede de influência deles. A primeira camada são os melhores amigos e haters, diretos do participante mencionado. A segunda camada são os melhores amigos e haters de cada uma das pessoas da primeira camada.
Estamos interessados apenas nos nomes exclusivos da segunda camada, ou seja, somente deverão contabilizar os nomes diferentes do participante da primeira camada. Segundo, se algum mesmo nome aparecer múltiplas vezes na segunda camada, ele deve ser considerado apenas uma vez. Tá, então eu tenho que trazer o participante aqui. Ok. Então a primeira coisa que eu preciso saber é: aqui está a rede, underline rede. Tá, aqui eu tenho underline pessoas e aqui eu tenho underline amigos. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é igual proc_x. Vou procurar este cara dentro de pessoas para trazer a rede. Então essa é a rede dele. Se a rede for igual a 0, então vazio. Se não, underline amigos. Para qual? Então essas são as pessoas desta pessoa. Vazio não. Não disp. Vamos colocar aqui. Então essas são as pessoas desta pessoa. Então o que eu preciso fazer é aplicar a mesma regra, só que para estes. Essas são as pessoas das pessoas. Ok. Agora, o que eu preciso saber é único disso aqui deu a mesma quantidade, tá dando 36, está trazendo tudo. Ele não está fazendo exatamente como eu gostaria aqui. Tá, então, se eu de repente colocar aqui um X e fizer um map dentro desse intervalo lambda x e fechar assim, não vai dar certo. Eu quero fazer para cada um deles. Preciso fazer para esse intervalo para cada um deles. Uhum. Então, map dentro desse intervalo, lambda x, procura x. Mesmo que seja para a linha aqui, não vai funcionar. Lembrar como é que eu fiz isso aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar pro básico primeiro. Então, essas são as pessoas desta pessoa. Bom, só que eu preciso fazer isso para toda a minha matriz. Então, eu poderia tentar fazer aqui um by row, ponto e vírgula, lambda. Deixa eu tentar x, ponto e vírgula, x. Fecha, ele não vai fazer. Se eu fizer um concat de tudo isso, ele concatenou 3 erros. Uhum.
Unitexto. Ao invés do concat. Unir texto. Então, você tem o delimitador. Vírgula, verdade. Ok, funcionou. Então, eu faço um unitexto de todo mundo. Ok. Agora, eu venho aqui, faço outro unitexto destes caras. Isso. Assim, verdadeiro. Vou unir todo mundo. Inclusive vocês e você. Aí eu vou dividir texto, ponto e vírgula por delimitador. Trouxe todo mundo. E agora se eu colocar a função único, trouxe 17. Tudo bem. Igual. Proc_x. Bom, ficando sem tempo aqui. Tá, eu trouxe aqui. Trouxe o único. Só que ele não pode conter esses três. Igual conte valores. E conte-se se aqui contém esses caras. Ok, beleza. Contém os três. Aqui funciona o empilhar horizontal ou vertical. Ok. Soma tudo. Então, beleza. Igual. Conte valores de quantos tem aqui. Menos este cara. Ok, se eu tivesse feito desta maneira na prova, eu teria então 650 pontos. Eu fiz só 395. Mas vamos continuar aqui para ver a solução. Ok, nível 5. Aqui começa no 71. Exemplo 5. AFD19, ok. Eu tenho ainda mais esta informação. Então, pega aqui, assim. Ok. Como são setas, eu já sei que eu vou precisar pegar isso aqui, fazer uma sequência num ponto caract deste aqui.
Já vou dividir todo mundo aqui. O que o case pede? Para esse nível, deve ser consultada a planilha N5 na Lana Banana. É uma macaquinha que sempre se desloca para a direita, tendo 3 movimentos possíveis, ok? Para cada uma das questões, Lana irá iniciar a sua jornada em uma posição inicial e irá se deslocar conforme as direções fornecidas. O objetivo é descobrir em qual célula de referência, sem o cifrão, Lana irá coletar a anésima banana. Sua posição inicial, se na posição houver uma banana, ela deve ser contabilizada. Então tá. Vamos pegar esses movimentos aqui. Vamos levar para lá. Acabou o tempo, mas vamos ver o que mais daria para fazer aqui. Então, aqui por padrão, ele está fazendo menos uma linha, 0, uma coluna. Aqui é 0 linhas, uma coluna. Aqui é uma linha, uma coluna. Ok. Aqui é linha, aqui é coluna, que ela se movimenta. Igual. Então, primeira coisa que eu vou procurar é exatamente isso. PROC-X. Procura aqui dentro para dizer quais são suas movimentações. Então, eu tenho aqui a movimentação de linha até I4, ok? Fixa D6, tira isso daqui. Colunas, ok. D19 aqui conta. Então, igual D19. Igual desloque. Então, a minha referência é indireto, Lana Banana, concatenar com D19. Vou andar isso de linha e vou andar isso de coluna. Chegamos aqui, fazer um let aqui X, onde eu quero saber endereço, qual que é a linha de X, qual que é a coluna de X neste padrão. E18, ok, eu tenho todas as referências, agora eu preciso saber exatamente o que tem nessas referências. Vou pegar aqui o desloque. Ponto vírgula, esse, ponto vírgula, esse. Ok. Igual scan, valor inicial 0. A minha matriz é essa daqui. Lambda. Se xy, se y for igual a uma banana, então x mais 1. Se não, 0. X mais 1 não vai funcionar. X mais 1 não vai funcionar. Ok, vamos fazer diferente aqui, é igual. Ok, então
Se aqui for igual a banana, então a célula de cima mais 1, senão 0. Que na verdade aqui é se não x, ok, igual proc x, procura este número, ponto e vírgula, aqui dentro para retornar esta referência. Temos um erro aqui, 73. Estou procurando 6 e não achou. Na verdade, é porque aqui começou em 1, tem que começar em 0. Setenta e três. Ele quer a sexta banana a partir de D16. Aqui, ok. Ah, aqui não é para deslocar nada. Aqui é só indireto. Pronto. Era só deslocar. Não precisava deslocar nada, era só indireto. Ok. Nível 6. Começa no 91. E exemplo 6. Ok. Ok, vamos lá. O que que pede no exemplo 6? Eu tenho aqui somente os dados. Ok. Então os dados já vieram aqui. Legal. Nesse nível teremos 6 dados com valores de 1 a 6, conforme as imagens. Nosso objetivo é encontrar a maior pontuação possível dentre os valores apresentados. Dados com valores ímpares devem ser triplicados e valores par devem ser duplicados. No entanto, para cada questão devemos pegar somente um dado par e um dado ímpar. Caso não haja nenhum dado par nem ímpar, utilize os dois maiores. Ok. Então esse daqui foi um dos que eu fiz durante a prova. Txt texto. Então vou dividir isso aqui, ponto e vírgula, sequência, num ponto caractere. Desta maneira. Vou aproveitar e vou criar uma legenda aqui. Então eu tenho 2, 3, 5, 4. Tem que pegar o dado 1 e 6. Vamos ver se no exemplo 91 tem. Tem um 1. Agora eu preciso do 6. No exemplo 92, tem o 6. Ok. Isso aqui vale de 1 a 6. Vamos voltar para o E.
Exemplo 6. Tudo bem. Igual proc_x. Vamos procurar esses dados aqui dentro para retornar os seus respectivos valores. Para começar, aqui ficou só um. Esses são os valores. Ok. Se aqui é par, então, se é par, ponto e vírgula, você pega esse cara e multiplica por 2. Se não, você pega ele e multiplica por 3. Desta maneira, nós já temos. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. É par. Então, vem aqui e faz a soma multiplicando por 1. Então, tem dois números pares aqui. Quais são os dois maiores? Para caso não haja nenhum par ou nenhum ímpar. Então, você vai pegar esse intervalo, ponto e vírgula, sequência. Então, esses são os dois maiores, soma. Ok. Agora, igual. É par. Soma-se igual máximo cs. E trago o máximo daqui, quando aqui for verdadeiro. Esse é o máximo par. E o máximo ímpar vai ser a mesma coisa, só que falso. Então, se aqui ou for igual a 4, ou se aqui for igual a 0, ou seja, se ele for todos pares ou todos ímpares, então é esta soma aqui que é 24. Se não, é esse mais esse. Pronto. Resolvido. Esse foi um dos que eu fiz na prova, inclusive. E por último, o 7. Para o exemplo 7, vamos começar de 111. Apaga. Já tem uma divisão ali do PSI, ok. Nesse nível, iremos lidar com criptografia. Cada palavra apresentada foi criptografada e é um resultado de uma troca clínica e sequencial de letras. Considerando as letras de A a Z, as palavras tiveram suas letras deslocadas X unidades para frente, sendo o primeiro deslocamento igual ao primeiro de letras da palavra apresentada. Para cada letra subsequente, houve um deslocamento adicional de letras relacionada à anterior. Em casos onde haja deslocamento além da letra Z, a contagem deve ser retomada a partir da letra A novamente. Nosso objetivo é descobrir a palavra original fazendo o movimento reverso da criptografia. Então, a palavra PSI possui 3 letras, significa que a primeira letra foi deslocada 3 para frente. Retornando 3 letras para trás, temos M, na segunda retorno 4 para trás. Ok, beleza. Então, temos aqui PSI. Ótimo. Ponto importante vou pegar aqui a letra A
que possui um Unicode de 65. Tá. Vamos preencher aqui uma sequência igual caract A, ok, de A a Z, vai até 90. Tudo bem, então essa aqui é a nossa sequência. A primeira conta é conte valores. Quantos tem aqui? São 3. Ok, então vamos fazer uma sequência. Quantas linhas? Esta quantidade, ponto e vírgula, iniciando daqui. Então é 3, 4 e 5, igual procx, procura cada um desses caras aqui dentro para saber qual que é o Unicode e faz a diferença desse menos esse. Ok, então a nova palavra vai ser isso daqui, aqui dentro, para trazer isso aqui, contrário. Mod, achamos, beleza, e concat. Nesse exemplo bateu, tem uma diferença do menos de 65. Mas aqui já vai dar errado, ok. 111 porque eu tenho valores menores aqui. Então tá, então antes de fazer isso aqui, eu vou dizer o seguinte, igual. Se isso aqui for menor que 65, que é o meu mínimo, eu vou pegar o meu máximo, que é 90, e vou fazer 65 menos o que deu aqui. Essa diferença menos o 90 vai chegar exatamente na letra que eu gostaria. Caso contrário, eu pego o próprio valor. Ok. Mas aí vamos fazer isso assim, assim e assim. Ok. E aí, ao invés de procurar essa, a gente procura essa. Aparentemente não bateu ainda. Porque essas palavras, habilidade, planilha, ok, mas rapidez não fazem muito sentido. Então, 90 menos 65. Vou pegar um exemplo que deu menor aqui, ó, 59 para 65. Eu estou falando de 6. Eu acho que tem que tirar mais um. Perfeito. E ok. Então, total 1.250 pontos. Uma prova bem complexa, mas a ideia era fazer escolhas inteligentes mesmo, mas dava para fazer todas as perguntas, mas com certeza eu não conseguiria fazer dentro do tempo ainda. Mas todas eram possíveis de ser feitas. Espero que tenham gostado, pratiquem bastante e até a nossa próxima aula. Obrigado.